Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. Neste episódio, Fernando Espósito, professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do PPG-Arc da PUC-Rio, e Adriana Sansão, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do ProURB da UFRJ, propõem uma nova perspectiva para a observação arquitetônica, mostrando a importância de perceber o que está ao nosso redor. Para eles, ao visitar uma nova cidade, é fundamental que o viajante perceba a viagem como um convite a desacelerar e a notar a arquitetura e a história local. Ambos os convidados são organizadores da coleção Viagem de Observação Arquitetônica, VOA, que acaba de lançar seu segundo volume, VOA Santiago Valparaíso. Neste episódio, eles explicam o processo da criação da coleção, que é fruto de uma iniciativa nascida a partir de viagens e que une o viajar com o aprender. Os volumes do VOA são guias, que orientam e auxiliam no passear e observar as cidades, e estão disponíveis em PDF gratuito no site da editora PUC-Rio. Professor Fernando Espósito, professora Adriana Sansão, é um prazer tê-los conosco. A conversa começa agora. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Fernando Espósito, professor da PUC, um dos autores, junto com a professora Adriana Sansão, desse livro, Livros, guias, que a gente vai comentar hoje, a propósito desse convite. E eu gostaria de começar um pouco, de uma maneira mais geral, contando um pouco a história desse projeto, que eu já mencionei o título, o nome, VOA, que significa Viagem de Observação Arquitetônica. Concretamente, se trata de um projeto, uma iniciativa que vira livro, na verdade, e que é uma série de viagens em Barcelona, primeiramente, e logo Santiago do Chile e Valparaíso. O projeto VOA nasce, na verdade, por uma inquietação nossa, Adriana e eu, ela é professora na FAU-UFRJ, eu professor aqui no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. Nós conhecemos viajando, na verdade. Eu acho que isso um pouco é uma motivação pessoal, eu morei em Barcelona 2 anos, em momentos diferentes. A Adriana também, em outro momento, a gente não se conhecia, inclusive. E, bom, eu sou chileno, dá para perceber que eu não sou brasileiro. Eu sou chileno, estudei na PUC Valparaíso, trabalhei lá como professor também durante 10 anos. Em 2012, cheguei aqui no Rio. E na minha faculdade sempre existiu também uma experiência que era viajar, uma experiência chamada travessia, que era viagem de estudo, não necessariamente para conhecer arquitetura, visitar arquitetura, mas para ter uma experiência de formação através da viagem. E, bom, conversando com a Adriana, depois de a gente se conhecer, ver que a gente tinha interesses comuns, além da arquitetura, além do urbanismo, além desses professores, de ser pesquisador, que era a viagem, a viagem como um elemento, um denominador comum. E a gente decidiu, pensamos assim, vamos traspassar um pouco essa experiência para as nossas alunas e alunos, Então, o primeiro momento foi um pouco essa pergunta, para onde a gente vai, Que a gente conhece, porque a ideia de apresentar uma experiência nova talvez não tão nova, mas pelo menos diferente, pouco comum, talvez, foi escolher um lugar, um destino. E pensamos em Barcelona, primeiramente, um lugar que a gente conhece muito bem. E a gente fez essa primeira viagem. Essa viagem foi em 2000, se não me engano, 15, 14, Adriana, 2014, a primeira experiência, que a gente fez. Logo na sequência veio o Chile, logo fomos para Barcelona de novo, e para o Chile de novo, e aí começou um pouco um ano Barcelona, outro ano Santiago, Valparaíso, falo Chile, mas concentrado em Santiago, Valparaíso. E esse projeto foi crescendo, A gente criou um nome, que era essa Viagem de Observação Arquitetônica, a gente criou um logo,
E em cada viagem também a gente criava vamos chamar assim, um Xerocaba, né? A gente preparava um arquivo Xerocaba para distribuir entre nossos alunos e alunos que viajavam conosco, que eram grupos mais ou menos de 20, 25. Teve uma das primeiras que era 40 e pouco, que foi muito difícil, a gente decidiu diminuir um pouco para ter uma experiência mais assim controlada, por dizer assim, né? Porque é difícil entrar com 40, 45 pessoas num museu, numa arquitetura, né? É muito complexo. Então, percorrer a cidade também. E esse material acumulado, né, ao longo das viagens, essas xerox que a gente ia gerando, foram crescendo, foram melhorando, né, se aperfeiçoando, e a gente percebeu que a gente tinha já uma quantidade de fotografias, e a gente foi aprimorando os textos da nossa autoria também. Então, esse projeto foi se transformando num documento, por dizer assim, né? E a gente publicou primeiro esse Voo a Barcelona, que está publicado também pela editora PUC, e recentemente, né, que o motivo, acredito, do convite também, é a publicação de uma segunda versão, que já é o Voo a Santiago Valparaíso, né? Então, ver um pouco poderíamos dizer, uma pequena coleção, talvez, né? Aí eu acho que a Adriana tem mais como definir essa iniciativa em termos assim, de coleção ou de produto editorial, não sei, né, Adriana? Então, exatamente. A gente tinha um material que foi crescendo e a gente ficou com interesse de publicar. A gente achava que daria um interessante livro. Então, a gente reuniu, escreveu uns textos próprios, porque até então a gente colocava referências, né, das pesquisas que a gente fazia, às vezes fotos também retiradas de outras fontes. Começamos a fazer um material próprio e contratamos, né, uma designer e começamos a trabalhar no livro com os nossos textos, fizemos uma introdução mais analítica, tratando das obras, e fizemos o primeiro volume, que é o Voa Barcelona. O livro ficou muito bacana, né? A gente fez algumas versões impressas também. Ele tem assim um formato bem interessante para levar, né, em viagem. E depois a gente fez o voo a Santiago Valparaíso e formamos, então, o início de uma coleção que ainda pode crescer, né, com futuras viagens, e reúne, assim, uma amostragem relevante da arquitetura desses dois lugares, né? O guia de Barcelona, ele tem aproximadamente 65 projetos, sendo eles mais detalhados ou mais simplificados, né, em função da obra mesmo, da obra que está sendo analisada. E o o Voa Santiago Valparaíso, ele tem aproximadamente 50 projetos. Essa seria a ideia, o que temos até então. Algo importante, talvez, de acrescentar, né, é que se trata de arquitetura contemporânea, né? A Adriana comentou algo sobre isso, né? Que são projetos. A gente, por exemplo, em Barcelona, não visita a Sagrada Família, a gente dá espaço para isso, né? Sagrada Família, as casas do Gaudí, Parque Güell, né? Que são, de alguma maneira, arquiteturas emblemáticas, historicamente falando, importantíssimas na história da arquitetura, da paisagem também, mas que já entraram numa categoria, talvez, de destino turístico, né? Com muita informação. A gente foca mais numa arquitetura, principalmente dos últimos 20 anos, talvez, né? Uma arquitetura mais recente, né? Mas isso não impede que a gente, por exemplo, sempre passa perto, a gente sugere visitar determinados lugares e projetos que possam contribuir quase como um repertório mais cultural, né? Aproveitando, evidentemente, essa viagem. Sobre o voo a Barcelona, que foi o primeiro, né, a gente pensou numa estrutura que está separada em roteiros, né? Então, a gente tem 8 dias de passeios, um pouco baseado na viagem mesmo que a gente fazia. Então, esses 8 dias a gente organizou por proximidade, né? Alguns roteiros
que podem ser percorridos a pé ou com transporte público. E os roteiros, eles estão separados nas obras principais, as visitas principais, e o que a gente chama de postais, né? Que são as obras que a gente acha que têm grande valor, mas que seriam como uma opção para quem tem um pouco mais de tempo, né? A gente cria essa hierarquia, tentando valorizar os edifícios que a gente reconhece que são mais emblemáticos para as visitas principais. Então, esses roteiros eles são organizados dessa forma, mais ou menos por bairros, né, que a pessoa pode percorrer. E para a montagem desse livro, a gente também criou uma introdução em que a gente explica, né, a nossa forma de análise, como a gente abordou todos esses textos que a gente escreveu das obras, né? Então, a gente partiu de uma estrutura comum de análise que a gente usa, né, em todos os projetos, seja de arquitetura como de espaços públicos. A gente tenta falar um pouco do contexto, né, localizar essa obra na cidade. Depois a gente fala, quando é um edifício, a gente explica um pouco a implantação do edifício, né? Fala um pouco da volumetria dele, como ele se relaciona com os vizinhos, explica um pouco da sua espacialidade interna, fala também da materialidade dos edifícios, né? Discute as questões tectônicas, as questões construtivas. E a gente também tenta, na introdução do guia, quando a gente explica essa metodologia, falar um pouco aproximar as obras e fazer uma discussão um pouco mais a partir das características que essas obras têm em comum. Então, por exemplo, as obras que trabalham uma relação entre um edifício antigo e uma ampliação, um anexo contemporâneo, por exemplo, ou obras que trabalham, não sei, a questão infraestrutural, obras que trabalham uma relação não sei, que trabalha uma espacialidade específica que a gente gostaria de aproximar. Então, é um texto introdutório que também trata de analisar o conjunto dos edifícios que foram selecionados para essa visita. Sim, importante essa observação que faz a Adriana, porque de alguma maneira, não de alguma maneira, de várias formas, né? Isso fica muito evidente na estrutura do nosso livro, dos nossos dois livros, né? Que a gente chama de guias, né? Guias Voa, né? Barcelona e Santiago e Valparaíso no Chile, né? E a gente respeita um pouco essa matriz, né, de categorização em cada projeto, de maneira que quando você vai lendo, por exemplo, as fichas, né, que não são tão extensas, mas acho que são muito precisas assim para entender o projeto junto com as fotografias, que como eu falei, são todas nossas, né, da nossa autoria. Você consegue fazer quase que um paralelo entre um e outro, né? A partir dessa categorização, né? E também penso que algo muito importante que talvez está relacionado com o primeiro que comentei, né, que fala do projeto em geral, né? Existe uma crítica hoje, talvez, eh, cada dia mais aprofundada, né? O que a gente começa a entender de uma maneira geral, não só na arquitetura, não só na formação, no ensino, na arquitetura, mas também em outros âmbitos da vida, inclusive, que um pouco essa espécie de imediatez com que a vida acontece, né? Isso no mundo acadêmico, na formação de nossos arquitetos e arquitetos, no ateliê, dentro das aulas, é muito evidente, né? Tem uma influência muito grande da tecnologia. A tecnologia tem chegado para nos ajudar em muita coisa, né? Da vida, do trabalho, dos nossos interesses, da nossa formação, na educação, mas também é um elemento, gera uma certa influência que muitas vezes desvia
o foco em determinadas situações que têm a ver com o entendimento e a percepção do nosso entorno, né? Por que falo isso? Porque eu penso que, diante desse cenário, né, diante dessa complexidade do mundo contemporâneo, tecnologizado, muitas vezes esquecemos um pouco a importância que tem de entender o mundo que nos rodeia, né? E na arquitetura isso é fundamental, né? A arquitetura é feita, é projetada, é pensada, é construída para ser habitada por seres humanos, né? Por pessoas, né? Então, viajar tem uma certa graça, né? Viajar, qualquer viagem. Eu gosto de pensar que um certo deslocamento dos hábitos, do habitual. Quando você viaja, tem que prestar atenção. Não está no seu lugar habitual, né? Não está na sua cidade, não está na sua casa, está com outras pessoas e esse estado talvez de alerta, de novidade, de atenção, de alguma maneira ajuda a estabelecer uma conexão diferente a essa vivência do dia a dia, né? Eh, tem hoje estava conversando isso com um professor arquiteto chileno que eu não vou lembrar do autor nem da frase literal, mas era algo como o seguinte, que eu coloco aqui na introdução do guia de Barcelona, eu acho que do Chile, Santiago Valparaíso também está, que o que fica na nossa memória, ou pelo menos o que fica com mais força, mais presente, com mais viveza na nossa memória, é o que emociona. Né? Eu acho que uma viagem tem isso. Então, viajar e conhecer e visitar a arquitetura e se emocionar, não só pela emoção que pode produzir o contato com um original, com uma obra um para um, né, presente nesse contato real, com algo que muitas vezes a gente estuda por livro, mas também estar aí nesse tempo, nesse momento, nesse lugar, com outras pessoas, com colegas, né, com a turma, com os professores, professoras, também gera uma certa emoção. Você lembra de uma viagem de uma maneira diferente. Então, conectar ou relacionar isso, essa excepcionalidade do viajar, com um processo de formação, de estudar arquitetura, eu acho que é uma chave importante. Eu acho que é uma maneira de conectar, reconectar essa sensibilidade da e do estudante com a matéria do nosso estudo, que é a arquitetura, né? Acho que isso é muito importante em termos não sei se a palavra seja metodologia de ensino, mas pelo menos acho que traz uma certa, um diferencial, né? Então, só para finalizar essa ideia, esse cruzamento, essa mistura entre a experiência de viajar e a experiência de aprender e ensinar arquitetura, eu acho que está presente e dá para sentir um pouco na leitura desse guia de arquitetura também. Complementando essa ideia, essa vivência, a gente também gosta que ela seja bastante diversificada, né? Então, quando eu comentei que a gente faz roteiros para caminhar, né, para ver a cidade no ritmo lento, isso é uma coisa que nos interessa bastante, né? Um pouco de retomar esse hábito que é milenar, né? De caminhar e de conseguir ver a cidade numa velocidade lenta, sem pressa, mas ao mesmo tempo a gente também introduz algumas novidades assim no roteiro, umas rupturas que seriam os roteiros de bicicleta, né? Toda viagem a gente, pelo menos em Barcelona a gente faz isso, no Chile é um pouco mais complicado, pela própria dinâmica da cidade mesmo e da forma urbana, mas em Barcelona a gente faz esse dia de bicicleta, que é sempre também uma forma diferente de sentir a cidade, né? Traz um pouco uma percepção numa outra velocidade e que também, de certa forma, a cidade ela se apresenta de uma outra forma e é um privilégio poder pedalar em Barcelona, né? Que é uma cidade tão amável também para o ciclista. Então, acho que é uma experiência que a gente gosta de valorizar. Sim. A gente tem falado muito de Barcelona, né? Mas como chileno, eu tenho que também dar um tempo, dar alguma especificidade também a Santiago Valparaíso, que
é uma diferença importante, né? Europa, Barcelona, hemisfério norte, né? Chile, Valparaíso, Santiago, hemisfério sul. Em Santiago, a gente caminha muito também e anda muito também de ônibus, porque tem projetos que são um pouco mais distantes um do outro no recorte urbano, né? Dentro da cidade. Valparaíso também está a uns 140 quilômetros de Santiago, né? Ao oeste, né? É uma área portuária. A gente fala Valparaíso, mas também Vinha del Mar e Redondezas, né? E a visita a Valparaíso é muito especial, né? Porque eu me formei lá, estudei lá, morei lá, trabalhei lá, e tenho uma conexão muito especial também com a PUC, Valparaíso. A gente visita um lugar chamado Ciudad Abierta, né? Um terreno experimental da própria faculdade de arquitetura lá. Aliás, a gente visita algumas faculdades também tanto em Barcelona como em Santiago e Valparaíso, de arquitetura. E tem um momento especial lá que a gente faz um almoço, né? Eu acho que isso também é interessante. A gente sai junto, a gente janta junto, sai para almoçar, né? A gente tenta ter uma vida assim também mais próxima entre o grupo, que muitas vezes não se conhecem entre eles, inclusive, e conosco muitas vezes também bem menos. E tem um momento muito interessante que nós cozinhamos para eles, né? É um lugar da universidade que a gente solicita, reserva, e a gente cozinha e faz um almoço, assim, uma comemoração da viagem coletiva e com outros convidados e convidadas também de lá, da própria faculdade da PUC Valparaíso. Então, eu queria destacar isso também, que é um momento também de muita confraternização, de se aproximar, e que é uma viagem também. Acho que uma viagem, como eu falava isso, uma recepcionalidade, né? Da própria da cotidianidade, né? E não queria deixar de mencionar algo que também que eu acho que é importante, assim, quase como em termos institucionais, né, de formalidade, que esse guia, né, esse projeto, essa iniciativa não seria possível sem apoio, né? Porque além o apoio é em geral, evidentemente das nossas alunas e alunos que ajudam a concretizar essa viagem. Trabalhamos também com pessoas, né, do mundo do turismo que nos apoiam também toda essa logística da marcar passagem, né, hotéis, transporte, toda essa logística também é importante também. O roteiro, evidentemente, a gente que monta. E algumas agências, né, de fomento que acho que a Adriana acho que é importante mencionar, né, por exemplo, a Faperj, né, eu tenho um projeto de pesquisa que nos ajudou a materializar essa iniciativa do VOA, do Guia, né? Uma publicação com ISBN, numa editora importante, né? Como a editora PUC, e no caso do Adriano também, a própria PUC também, o apoio da PUC nessa iniciativa, fui bolsista de, da vice-reitoria acadêmica, bolsista que ganhou uma bolsa de apoio, né? Como professor recém-contratado, né? É importante também mencionar isso. E da FAO-FRJ e do ProURB, naturalmente. Isso, exatamente. Então, eu gostaria de agradecer o convite, né? Foi interessante poder falar do próprio trabalho com a Adriana, com vocês, da editora PUC, que nos apoiaram também, continuam nos apoiando nessa iniciativa. Lembrar que tanto o Voa Barcelona e Voa Valparaíso Santiago são e-books, né, que estão lá gratuitos, que estão lá no site da editora PUC. Então, mais um agradecimento pelo interesse de vocês em nos convidar para essa publicação e nos convidar também aqui para essa fala, essa conversa que ajuda a lembrar muita coisa que muitas vezes fica aí um pouco no ar depois de um tempo de publicado o trabalho. Também queria agradecer o convite, a oportunidade da gente falar do nosso trabalho e dizer que em 2025 a gente vai oferecer as viagens novamente. A gente ainda não sabe se é as duas ou uma das duas. Então, para quem estiver interessado em ter essa experiência e viajar com a gente e ver tudo isso que está no guia presencialmente, já estão de antemão convidados.
A gente parou só por conta da pandemia, tá? A gente acabou parando a viagem, as duas, né? Por conta da pandemia. A 2020 ficou aí pendurada. Justamente a gente ia fazer a viagem quando foi declarada a pandemia. Essa viagem em 2020 em Barcelona pulou para 2022. Conseguimos fazer com a mesma turma que estava inscrita desde 2020, que ficou esperando 2 anos e pouco para isso. E nesse processo, tanto a Adriana como eu entramos nas coordenações dos nossos respectivos programas de pós-graduação, eu aqui no PPG-Arc, na PUC, a Adriana no ProURBA, na FAO, UFRJ. Aí o trabalho é um pouco intenso, então estamos aí nos adequando ainda, mas acredito que em 2025 a gente consiga retomar as viagens de observação arquitetônica. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. A editora PUC-Rio agradece a presença dos professores Adriana Sansão e Fernando Espósito no nosso podcast, falando sobre a coleção Viagem de Observação Arquitetônica, VOA, lançada pela editora PUC-Rio. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.